Vamos falar de política. Agora, na verdade, não só política, mas falar também sobre o judiciário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, vai ser o relator do recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão do TSE, que o tornou inelegível por 8 anos. A Luciana Verdolim está em Brasília neste primeiro dia do ano e vai trazer para a gente os detalhes, mas antes preciso desejar para a Lu um feliz 2024, que seja um ano incrível, Lu. Para nós, né, Aros? Bom ano novo para vocês aí do estúdio, para quem está acompanhando a gente. Muita paz e principalmente muita saúde. A passagem teve também festa aqui em Brasília ontem, na Esplanada dos Ministérios. Foram 21 minutos de fogos de artifício e a novidade esse ano, Aros, foram que os fogos foram silenciosos. É uma lei distrital que está valendo no restante da cidade. Teve muito barulho, não foi silencioso não, mas na Esplanada o governo do Distrito Federal fez uma festa bonita, mais silenciosa, para não incomodar aí pessoas mais sensíveis e os bichinhos de estimação. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin vai ser o relator do processo, né, do recurso que foi apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está inelegível até 2030, mas está questionando agora no Supremo Tribunal Federal, já questionou no TSE, agora está questionando no Supremo, que provas que foram apresentadas não foram devidamente analisadas. Ele reclama que não teve o amplo direito de defesa. E qual que é esse caso? É daquela reunião que foi realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores, levantando supostos problemas no sistema eleitoral brasileiro. A defesa de Bolsonaro, Aros, também lembra que foi incluído nesse processo a chamada minuta do golpe, um documento que foi encontrado junto ao ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e que, segundo os advogados de Jair Bolsonaro, nada teria a ver com esse caso. Por isso, é uma prova indevida, não deveria ter sido analisada. Esse questionamento está no Supremo. Cristiano Zanin foi o último indicado, foi o último empossado, né, lá no Supremo Tribunal Federal, foi indicado pelo presidente Lula, foi advogado de Lula durante todo o processo da Lava Jato. Expectativa de posse do novo ministro Flávio Dino agora em 2024 no Supremo, mas a avaliação que se faz é de que deve demorar um pouquinho a análise, porque o Supremo está de recesso, só volta aos trabalhos no mês de fevereiro. Tem ainda uma outra condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por conta das supostas irregularidades nas comemorações do 7 de setembro, quando foram comemorados aí os 200 anos da independência. Obrigado, Lu. Você continua por aí acompanhando a movimentação em Brasília. Brasília é bem verdade, bem mais tranquila, mas tem essas histórias que vão surgindo pelo caminho como um aquecimento para o ano que promete, ano de eleição. É um ano sempre intenso. A Luciana Verdolim volta daqui a pouquinho. Deixa eu ir lá para a Júlia para ouvi-la a respeito disso. O Bolsonaro, claro, vai tentar de todos os caminhos aí possíveis que ele ainda tem como recurso reverter essa decisão. Mas de um modo ou de outro, Júlia, ainda que inelegível, ou ainda que não seja revertido, né, esse processo, que essa decisão não seja revertida, ele ganha ficando sob os holofotes dentro desse debate. Ou seja, também é um cálculo político a manutenção desses recursos, a tentativa com esses recursos, porque ele é um ativo imprescindível aí para aqueles que estão no entorno dele nessa eleição municipal agora nesse ano, sobretudo, né? É claro que ele tem que recursar, porque em ambas as ações em que ele foi condenado é bastante questionável, né? Se a gente parar para pensar na condenação de Bolsonaro em relação ao uso político do 7 de setembro, imagina só, é natural que se comemore, né, a independência. A gente está sempre, todos os anos acontece. E aí, o presidente Bolsonaro consegue reunir uma multidão de pessoas na Esplanada. Essas pessoas, foi impressionante o que aconteceu aqui em Brasília. E aí, argumenta-se que ele utilizou isso para a campanha dele, caracterizando um abuso do poder político dele. Ora, ele era o presidente da República. Como é que ele não ia participar dessa comemoração? Ao mesmo tempo, ele já era
candidato também. Então, como desassociar uma pessoa da outra? Que palavras ele não poderia ter dito? Então, é muito tênue, sabe? Chega a ser, assim, folclórico essa condenação dele, porque supostamente ele abusou do poder político dele. Ele é uma pessoa popular, ele sempre foi popular, ele continua sendo popular. Estava na praia agora, ele não consegue andar na praia, ele não consegue entrar no avião sem que as pessoas peçam para tirar foto com ele. Então essa é a realidade. Goste ou não de Bolsonaro, ele é popular. Goste ou não de Bolsonaro, ele é hoje o maior cabo eleitoral do Brasil, porque ele consegue transferir votos. Basta ver os ministros deles que se tornaram deputados, senadores. Então, Aros, independente se ele conseguir a vitória desses recursos, que eu acredito que ele não consegue, tá? Ele é um cabo eleitoral poderosíssimo. Isso a gente tem pesquisa que mostra a influência que o presidente Bolsonaro tem nas eleições. E a gente vai ver essa influência muito fortemente no Rio, muito fortemente em São Paulo, muito fortemente no Sul, também no Nordeste. Então, inelegível ou não, ele é determinante no ano de 2024, né? Quando recebo algumas imagens assim do ex-presidente Bolsonaro chegando nos lugares e sendo abraçado pela população, muitas vezes pela multidão, né? Eu penso que está na hora realmente de impedir que quem é contra o presidente Bolsonaro, né? Está na hora de impedir mesmo que ele saia à rua, porque quando ele sai, é um verdadeiro fenômeno. E, sinceramente, eu não sei se os apoiadores de Bolsonaro, eles vão diminuir o apoio dado a ele se ele eventualmente for preso. Eu realmente não sei, porque a força dele vai muito além da presença física dele. A força de Bolsonaro é no sentido de ter dado voz a essa direita no Brasil, que até então não se reconhecia como direita. Então, ele sintetizou esse movimento e a maior parte da população ele se fia aos valores defendidos pela direita, principalmente ao valor da família, o valor da defesa da vida. Então, tanto na condenação dessa reunião com os embaixadores, como é que você pode condenar um presidente por ter se reunido com autoridades internacionais, gente? Tanto uma condenação como a outra, sinceramente, é nítido o viés político, e eu acho que as pessoas percebem isso, a intenção de manter o presidente Bolsonaro inelegível. Claro que tudo pode mudar, em 2026 o jogo pode virar totalmente, mas o fato é que a inelegibilidade dele e uma próxima, uma vindoura prisão não tiram a força que ele tem de ser um cabo eleitoral, o maior cabo eleitoral desse país. E aí, Pipe, não é o maior cabo eleitoral desse país? Olha, eu quero dizer para você que ele tem um poder de mobilização de uma fatia do eleitorado muito grande. Agora, a verdade é que ele perdeu a última eleição, tendo toda a máquina na mão e depois de ter feito coisas do arco da velha para se eleger, inclusive mexendo na questão tributária, que a gente falou há pouco. Ele chegou, por exemplo, ao paroxismo de receber no Palácio da Alvorada, veja só o absurdo, ele recebeu um hacker que foi lá exatamente para dar sugestões aí, para ser ouvido sobre como desacreditar o processo eleitoral. E fez com que esse hacker em seguida fosse recebido lá pelaquela comissão das Forças Armadas, que também fazia parte da comissão eleitoral. Então, vejam bem até que ponto o processo eleitoral do Brasil correu riscos. O presidente da República recebeu um criminoso no Palácio e encaminhou esse criminoso para conversar com pessoas que faziam parte da comissão eleitoral. Isso foi um dos grandes absurdos que a gente viu na última campanha. Fora o fato de que ele tentou desacreditar o processo eleitoral o tempo todo, inclusive na famosa reunião com os embaixadores. Que é o objeto dele ter se tornado dessa ação que o tornou inelegível. Vamos só esclarecer uma coisa, são 16 ações, foram julgadas as duas primeiras. Essa primeira, inclusive, foi aquela que teve por objeto a reunião com os embaixadores do Palácio. Que ele desacreditou o processo eleitoral, a urna eletrônica, fazendo uma propaganda ruim
do processo eleitoral do Brasil para o mundo todo, coisa que obviamente não foi nem levada muito a sério pelos participantes daquele encontro. O Bolsonaro também, em 2022, mais ou menos nessa época, durante o CEPAC, aquele congresso conservador que aconteceu em Campinas, o Bolsonaro, ele apareceu lá no telão, ele não esteve presencialmente no evento, ele aparece naquele telão para criar a curiosa teoria do calote no hacker, porque ele foi lá, jurou de pé junto que a eleição de 2018 foi roubada, foi fraudada, que se não tivesse ocorrido fraude, ele teria vencido no primeiro turno, mas aí, como não pagaram o hacker, palavras dele, como não pagaram o hacker antes do segundo turno, ele acabou vencendo. Mas, segundo ele, ocorreram fraudes naquela eleição. Depois disso, inclusive, em 2021, agosto de 2021, ele convoca lá na famosa live da quinta-feira, ele anunciou durante a semana toda que apresentaria provas cabais de fraude na eleição de 2018. Levou depois um suposto especialista lá, enfim, um coronel, não sei das quantas, e foi mais um espetáculo pífio, porque obviamente ele não levou comprovação nenhuma, até porque não tinha. Então, durante esse período todo, ele fez o maior esforço para tentar desacreditar o processo eleitoral. Então, é claro que, obviamente, a justiça eleitoral e os seus adversários acabaram, enfim, se manifestando contra isso e tomando as medidas cabíveis que estão agora resultando nesses processos e condenações. Já foram 2 condenações, como eu disse antes, há vários outros processos na fila. Agora, ele, como qualquer condenado nesse país, tem todo o direito de recorrer para, quem sabe, reaver os seus direitos, reverter decisões. É do jogo. Agora, é do jogo e também uma forma, um gatilho para que ele mantenha mobilizada a sua base. Afinal de contas, a gente está entrando oficialmente hoje em mais um ano eleitoral. Tendo essa sua análise em vista, dá para imaginar, portanto, que você não espera a reversão dessa decisão com o Zanin, sob relatoria do Zanin agora, como tampouco espera que o resultado seja diferente no caso das outras ações. Eu acho que no caso das outras ações, como são muitas, talvez possa escapar em uma ou outra e tal, mas ainda são muitos processos pela frente e é possível que ele sofra mais alguma outra condenação. Agora, no pleno do STF, eu acho que dificilmente ele consegue escapar.